Eu diria para você que o homem tem sido hoje o principal alvo de ataque, de desconstrução. Você entende? Existe a questão da desconstrução da mulher, né? No sentido de incentivar a mulher a não querer ser mãe, a não querer ter filhos, né? A ela buscar um sucesso profissional. Existe isso, entende? Mas a questão do homem parece que ela é ainda mais forte. E eu vou dizer para você, assim, para mim, por que que isso acontece, como isso funciona, né? E eu falo isso para você, Anderson, você me conhece, né? Eu me converti em 87, que nem eu falei, né? E comecei a cuidar de pessoas já a partir dos anos 90, ali no início dos anos 90, comecei a cuidar de pessoas, comecei a cuidar de gente, né? Discipulando algumas pessoas, né? Cuidando de alguns irmãos. E em 2003 eu recebi a imposição de mãos como pastor e a gente vem, né, trabalhando com famílias, com pessoas, né, praticamente desde quando eu me converti, né? Mas as minhas observações, elas têm me levado a ver o quê? Que o homem, ele tem sofrido essas coisas, parte por um fator histórico, né? Nós somos de uma sociedade patriarcal, né? Onde muitas vezes a autoridade do homem ela era um autoritarismo. É imposta. Você está entendendo? E o homem ele era como o dono da mulher, dos filhos, né? Isso acontecia lá atrás, é verdade. A gente não tem como negar isso, não é? Mas nós somos pessoas tendentes também a extremos e a sairmos de um polo para irmos para o outro. Então, como nós tínhamos lá atrás um homem que muitas vezes maltratava a mulher, maltratava os filhos, nós tínhamos lá atrás um homem autoritário, você está entendendo? Isso foi começando a ser atacado de uma forma muito forte. E, de fato, o autoritarismo não é sinônimo de autoridade. O fato do homem ter autoridade, dele ser autoridade dentro do seu lar, dentro da sua casa, não significa que ele tem que ser autoritário. Você está entendendo? Na verdade, quando a gente olha para as escrituras, você vai ver que a autoridade, na verdade, ela deve ser servo. Jesus ele diz assim que aquele que é o maior seja o que sirva. Se cada homem pudesse olhar para a sua família como um servo da sua esposa e dos seus filhos, como alguém que está ali para cuidar, proteger, para amparar, para direcionar, para apontar um caminho, você está entendendo? Mas um servo da sua esposa e dos seus filhos. Porque nós, interessante, né? Nós estamos numa sociedade onde nós temos nossos governantes, né? Os nossos governantes, Jesus fala sobre isso, dos governantes que eles exercem autoridade, mas Jesus fala, ó, entre vocês não será assim. Sim. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve, aquele que sirva, né? Então, Deus colocou o homem numa função de governo dentro da sua casa. Deus colocou um homem numa posição de autoridade dentro da sua casa. Mas essa posição de governo e de autoridade não é para que o homem seja autoritário, mas é para que ele seja um servo, seja um pastor da sua casa, um pastor do seu lar, um pastor da sua esposa, dos seus filhos. Você está entendendo? Só que, voltando um pouquinho, né? O homem ele se tornou autoritário, né? E esse autoritarismo começou a ser combatido de forma intensa, né? E não trouxe o homem para a posição que ele deveria estar, mas levou ele, muitas vezes, para uma posição completamente contrária. E aí eu digo para você que a posição totalmente contrária também está errada. Assim como o autoritarismo está errado, hoje a omissão, sabe? A falta que o homem faz de ocupar o seu papel também é algo ruim. Na verdade, eu diria para você que é tão ruim quanto, se não for pior. Você está entendendo? Existem hoje dados estatísticos, não sei se vocês
Já ouviram falar disso? Mas a nossa população carcerária, existem estatísticas que mostram que 70% da população carcerária são de pessoas que foram criadas sem a figura masculina de um pai. Você entende? Isso tanto para homens quanto para mulheres, sem a figura de um pai. Ou às vezes, quando tinha a figura de um pai, tinha um pai envolvido no tráfico, nas drogas, na prostituição, coisa errada. Você está entendendo? Mas um pai que fosse pai, 70% da população carcerária do nosso país são de pessoas nessa condição, que foram criadas apenas pela mãe ou foram criados pelos avós, sem a figura masculina ali, sabe, sendo esse servo, sendo esse pastor, sendo essa pessoa que governa para servir.